pelas informações. Olha, e depois da tragédia de Brumadinho, uma luz acendeu. Começaram os questionamentos sobre situação das barragens aqui do estado de Santa Catarina, que na maioria são barragens hidrelétricas. Inclusive o telespectador do Balanço Geral pelo Facebook, o telespectador nos questionou. E a gente foi conferir qual a diferença que existe entre as barragens de água, como são as nossas aqui, e as com rejeitos, como por exemplo o rejeito de minério em Brumadinho. E o que a gente mostra agora para você, na reportagem de Felipe Croix e Roberto Bortolanza, é justamente essa diferenciação entre uma barragem e outra. Vamos trazer aqui e entender mais na tela do Balanço. Um desastre que se repetiu, dessa vez com um número de vítimas fatais muito maior. O mar de lama devastou Mariana em 2015 e Brumadinho em 2019. Barragem virou sinônimo de medo. Em Santa Catarina, as barragens que temos são de água, para armazenamento ou geração de energia. Mas qual a diferença dessas para as de rejeitos? O modelo de desenvolvimento do nosso estado foi baseado em geração de energia, né? Isso lá, quando se pensou em como se desenvolveria o estado de Santa Catarina, um deles foi observando a malha hídrica que tem aqui, que é enorme e muito rica. Todas as barragens são obras de engenharia. O que eu acompanho é que existe muita seriedade, né? Existem pessoas e profissionais muito sérios envolvidos nisso tudo. Agora, existe tempo de vida, existe tecnologia, existe uma série de fatores que determina a construção de uma barragem. É uma obra de engenharia. E não tem absolutamente nada a ver com os armazenamentos de rejeito de Minas Gerais. A forma é totalmente diferente. A única barragem de rejeitos que temos em Santa Catarina, segundo a Defesa Civil, fica em Lauro Miller e é de uma carbonífera. Mas no site da empresa, eles divulgam que ela está em processo de desativação, só com 4,5% da sua capacidade, sem riscos à população. As barragens de água têm um diferencial muito grande, pois são construídas com paredões de concreto. É possível soltar a água quando o volume seguro é extrapolado. Mas em alguns casos, como o ocorrido em Foz de Chapecó, no oeste do estado, em 2014, a população pode sofrer com enchentes. A sociedade precisa saber, entender como se dá essa comunicação. É por rádio? É uma sirene que toca? É pela televisão? Qual é o jeito que se comenta isso? E o que aconteceu alguns anos atrás, que com o excesso de chuva, quando foi aberto um barramento em Águas de Chapecó, alagou a cidade. Né? Então, a comunidade sabia que isso ia acontecer, houve uma comunicação adequada, então percebe que aí existe uma necessidade de comunicação muito grande e as pessoas precisam entender qual é o tipo de comunicação que está envolvida, para ela poder saber como se portar diante disso. Nós entendemos que realmente foi pelo excesso de chuva, né? A barragem teve sua participação, mas nós achamos que ela mais contribui para não alagamento do que acaba prejudicando aquela população, né? Porque acontece, assim, quando tem excesso de chuva, né, a barragem fecha suas comportas e começa a armazenar água, né? Claro que a partir de um limite, né, um limite tolerável, ele começa a soltar aquela água para não extrapolar a cota, né? As barragens têm uma cota mínima, uma cota máxima de armazenamento. Muito bem, compreendida a diferença entre os dois tipos de barragens, vamos ver agora como é feita a fiscalização na área de segurança desses empreendimentos. A energia elétrica que usamos no dia a dia vem daqui. As usinas hidrelétricas estão espalhadas pelo estado e para a geração dessa energia é necessário o armazenamento da água. Para manter a segurança dessas gigantes estruturas é preciso seguir alguns padrões. Mas quem fiscaliza se eles estão sendo cumpridos? A jurisdição dessa fiscalização depende de onde ela está inserida. Se for uma barragem que estiver entre estados, cabe ao IBAMA fazer que faz o licenciamento e acompanhar esses planos, né? O plano de atendimento de emergência. A Agência Nacional de Águas, portanto, a ANA, é quem cuida dessas barragens, da fiscalização dessas barragens que estão entre estados. E quando é entre municípios, cabe ao IMA, cabe à Defesa Civil compreender
quais são os riscos do território onde ela está inserida. E ela precisa estar preparada para lidar com todos os tipos de cenários que vai acontecer nesse território que ela está inserida. Os planos de ação de emergência são obrigatórios e eles servem para prevenir qualquer tipo de imprevisto que possa acontecer, além de informar a população sobre os possíveis riscos e como devem agir no caso de uma emergência. Nós, da Defesa Civil, acompanhamos esse plano emergencial, né, fizemos a fiscalização desse plano e programamos ações, né, para que esse plano de ações seja fundido, seja realmente aplicado, né. Quem trabalha nas barragens conhece esse plano, mas o desafio é informar a população de como agir em caso de emergência, pois tomar atitudes erradas em um momento crítico coloca em risco a vida dessas pessoas. Existe uma necessidade de comunicação muito grande e as pessoas precisam entender qual é o tipo de comunicação que está envolvida, para ela poder saber como se portar diante disso. A Defesa Civil Regional de Chapecó está planejando um simulado que deve acontecer em breve com a população que vive no entorno da barragem de Foz de Chapecó. A administração da Foz de Chapecó, juntamente com a Defesa Civil do Estado, agora para esse ano, estamos programando um simulado de evacuação, né? Isso já vem sendo trabalhado desde o ano passado. Vai ser um grande simulado, onde nós vamos tirar parte da população ribeirinha e também das cidades de Águas de Chapecó e São Carlos, para simular uma possível ruptura da barragem. É uma coisa que é difícil de acontecer, mas nós estamos nos programando para que, se isso venha a acontecer, nós estejamos preparados. Além da segurança estrutural, existe também o Pacoera, um plano ambiental que visa a conservação do reservatório com foco na proteção dos recursos naturais, uma forma de conscientizar a população. Silvia, que é gestora ambiental, coordena esse trabalho em 2 barragens de Santa Catarina. É tão importante você saber os usos que pode ter no entorno de uma barragem, como é importante você saber que tipo de conservação deve acontecer. Então, a responsabilidade é compartilhada. Existe, sim, um regramento para o uso, mas também existe um regramento muito claro de que medidas têm que ser feitas para a conservação do entorno de um reservatório. Importante dizer que durante a produção destas 2 reportagens, a nossa equipe fez contatos com os responsáveis pelas barragens de Itá, Foz do Chapecó, Machadinho, Arvoredo. A nossa intenção era mostrar de perto como está a situação e como é feita a segurança nos locais. Eles até se propuseram a enviar notas sobre o assunto, mas infelizmente nenhum aceitou nos receber para tratar em detalhes no local, com entrevistas e imagens sobre essas situações e os nossos questionamentos.